Eu sou prova viva de que a minha imagem, embora estratégica, Uhum. mudou meu comportamento e minha posição. Eu tenho 47 anos. Eu vivi 40 anos da minha vida sendo a pessoa que queriam que eu fosse. Como talvez 80% das pessoas. Exatamente. Pós Immediate ID, né? Pós o curso, pós o entendimento, pós o vivenciamento daquilo, eu virei outra pessoa. A ponto de amizades mudarem, posturas de trabalho mudarem, agenda mudar, forma de trabalho mudar, forma Sim. dentro da minha casa mudar. Porque, assim, foi um autoconhecimento e Uhum. as mudanças estratégicas dentro da minha imagem me trouxeram quem realmente eu sempre quis ser, ou quem eu Que sempre quis. maravilha isso. É uma liberdade. É Uhum. liberdade não só de expressão, liberdade de conduta mesmo, de postura diante da sociedade, diante de si. E aí você É. consegue falar para a pessoa, então, assim, funciona, porque funciona para mim, Sim, se né? funciona para mim, vai Vai funcionar para funcionar você. para todo mundo, vai funcionar para você. Então, assim, a pessoa já senta na minha cadeira, minhas próprias clientes, eu tenho clientes de 18, 17 anos, 20 anos. Então, a cliente, ela chega e fala assim, Ale, de um tempo para cá, você me mudou. Porque era aquele atendimento Normal. básico, como todo cabeleireiro. E aí virou um outro tipo de atendimento. Então, assim, mesmo que eu não sente com a cliente, olhe para cá, vamos fazer uma consultoria e Uhum. fazer aquela cena, aquele processo da consultoria, mas ouvir a palavra, ouvir a frase, ouvir o verbo que ela está dizendo. Olá, começando outro Visagismo em Foco e hoje nós vamos falar com Alexandre Pinheiro, que é um cabeleireiro e também está fazendo consultoria de imagem depois que ele conheceu o visagismo e está trabalhando em conjunto com uma outra consultora de imagem porque a agenda dele está ficando muito complicada. Então, muito obrigado por ter vindo e eu Obrigado, queria que Felipe. você falasse sobre isso, como que tudo mudou, porque mudou muito na sua Muito, vida. muito, muito. Agora há pouco, né, semana passada, a gente teve uma convenção de cores e eu apresentei um artigo científico, que é o meu segundo artigo científico nesse campo de visagismo e coloração pessoal, nessa área. E Fui o da que Lu, né? foi da Lu, foi Ou o Rick, né? maravilhoso, foi bem, bem gostoso. E é o segundo ano que eu participo como apresentador de artigos. Uhum. E esse processo científico, dentro da minha profissão como cabeleireiro, que é, né, o start profissional, é como cabeleireiro, que já estou há 34 anos nessa vida, filho de cabeleireira, então não tinha Uhum. muito para onde Começou ir. com 5 anos. Comecei com 5 anos. Quem dera. E assim, por conta da influência da minha mãe mesmo, eu entrei nessa profissão e a profissão foi me levando e a vida foi transcorrendo, mas o start real da profissão veio na pandemia, Uhum. quando eu tive tempo de sentar e fazer o seu curso. Que legal. Porque assim, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto, já tinha participado de 2 palestras com você, e isso já tinha me despertado muito a curiosidade do que seria. E eu já trabalhava num sistema, que isso vem da minha mãe, do processo do ouvir, Uhum. Que é mais do que fundamental. falar. Então, assim, sempre no salão dela e na minha cadeira, a gente teve sempre esse processo do quase uma terapia, né? Do Uhum. acolher para resolver. Uhum. E quando eu fiz o curso, eu vi que o visagismo me trazia muito mais isso. Me aguçava em termos técnicos, o Uhum. acolher, o Uhum. ouvir, o transformar Uhum. através daquilo. Então, assim, você me deu muito mais ferramentas para que isso acontecesse. E houve realmente um start emocional e um start profissional. Porque Uhum. dali para frente eu fiquei muito mais curioso, eu fiquei muito mais aguçado, muito mais perceptivo Uhum. em relação ao atendimento em si. E com o visagismo Image ID, né, que é diferente de qualquer um outro que a gente já tenha estudado ou visto, me deu a certificação do que era um atendimento. Uhum. E aí eu fui buscar em outras áreas também. Então eu fui fazer especialização de coloração pessoal com, né, assim, mais profundo ali no processo de atendimento, de como Aí você era o fez com a processo de Luciana, né? estilo. Fiz com a Luciana, né, lá, e fiz todo esse aprofundamento dentro da coloração pessoal, que
para mim foi muito mágico, porque me deu muito mais direcionamento em relação às cores dentro da profissão, que no seu livro e tanto no seu curso você já traz uma gama gigante disso. E como eu gosto muito de cor, né, eu sou uma pessoa colorida, eu quase fiquei muito tempo ali naqueles módulos de cores, porque o processo de você criar a cor no papel, de você entender luz e sombra. É a prática da cor, né? Aquela prática, Felipe, foi assim incrível. A minha filha, inclusive, ela tem um quadro. Eu fiquei super feliz quando você fez na convenção de cores aquele processo do quadro, e eu até fiquei doido mandando mensagem para todo mundo: alguém rouba o papel que o Felipe está pintando. E aí a Luciana levanta e fala: o papel é meu. Eu falei: não, é meu. Porque eu fiz um exercício daquele, e esse exercício está na casa da minha filha. Ela achou tão impressionante aquele processo da fusão das cores, que ela ficou com essa arte que eu tinha feito no curso, né, no processo de porque teste essa mesmo. prática é fundamental. Eu vejo que na área, quando se fala de cor, fica muito teórico para a maioria das pessoas. Total. E você só realmente conhece cor, se pega tintas e mistura, e descobre, você vai tentando e você fala: e se eu fizer isso? Exatamente. E se torna uma brincadeira que, inclusive, é uma brincadeira, vamos dizer, que extremamente educativa, né? Isso, e que te abre a mente, te abre o olhar, né? Te traz um universo. Não, você mergulha naquilo e aí tudo flui, você fica horas, né? Exatamente. E é muito gostoso fazer com criança junto. Delicioso. Então, a criança aprende, tem um convívio com o pai ou com a mãe que é extremamente rico, né? E tudo isso vira arte, né? Porque no final, quando você vê o processo ali, é tão lindo, né? E fica lindo. Sim, não fica bonito? Fica lindo demais. E aí, levando mais adiante, eu comecei a trabalhar, que já trabalhava com processo de psicólogas, me indicando a finalização da cliente. Então, assim, clientes prestes a ter alta, duas psicólogas que são amigas minhas, elas faziam um processo. Ela: Alexandre, eu vou te enviar uma cliente que ela tinha esse diagnóstico, e hoje em dia ela está a ponto de alta, ela precisa de uma modificação, uma autoestima e tal. Que legal, e ela consciência disso. Sim, e ela já me mandava antes do visagismo. Quando eu fiz o curso, eu falei: agora eu estou pronto para atender essas pessoas. E aí o atendimento ficou muito mais sensível e muito mais assertivo. Porque mesmo assim, mesmo ela me brifando o que ela pretendia, às vezes na minha cadeira a pessoa se revelava de uma outra forma, porque aquele processo do autoconhecimento que ela adquiria na terapia, às vezes tinha muita influência de comportamento, e que o visagismo a gente vê o nu e cru. Então, isso é uma coisa fantástica, porque na psicologia, isso é uma coisa que realmente é conhecido dos psicólogos, que a parte interior, vamos dizer, a parte interior afeta a pessoa na sua imagem. Mas nunca trabalharam o contrário. Sim. Então, como o externo trabalha no interno. E com o Image ID a gente começa a perceber que você muda a imagem da pessoa, muda o comportamento. Muda na cadeira, na hora. Na hora. É e é muito mais poderoso do que uma terapia, mudanças que a terapia... porque eu acredito muito na terapia. Terapia vai lá dentro. Isso. Que a imagem que você não consegue fazer. E na terapia a gente percebe muito o nosso eu, mas assim, com a influência de todo o comportamento, né, da educação do pai e mãe, do convívio do trabalho, da imposição que o trabalho te impõe, da postura que você tem que ter diante da sociedade. Então você se molda, né? Agora, quando você senta na frente do visagista e ele fala: olha, o seu rosto me revela o seu temperamento dessa forma, emocionalmente dessa forma, verbalmente dessa forma, sua atitude é desse jeito, a pessoa olha pro espelho e fala assim: Sim. Porque no fundo ela é aquilo. Ela não, ali na cadeira ela não precisa se moldar.
Entendeu? Ela Exatamente. vai se moldar se ela precisar. Então, tipo, eu sendo assim, eu quero. E o rosto não mente, Não né? mente. E aí eu quero, eu preciso para o meu trabalho dessa imagem. Eu preciso para minha família dessa imagem. E aí a gente adequa. Uhum. E essa adequação não descaracteriza a pessoa. Ela traz o processo, né, do olhar do outro para si. Mas ela traz muito mais o processo de você para você mesmo. Sim. Agora, Então, se a é pessoa mágico. tem traumas, tem problemas interiores, isso tem que fazer junto com o psicólogo, Total. porque tem pessoas que você tem que atender passo a passo, Uhum. que eles chamam E de as, baby steps, né? e as caixinhas são difíceis de abrir, né? Sim, e que se você faz algumas mudanças muito rapidamente, pode ter um efeito inverso do que você Exato, espera. exato. Então, essa consciência de que a imagem afeta o, o, o interior é uma coisa fantástica. Fantástica. E é mágico isso, né? Sim, Parece uma magia, porque é. nessa sexta-feira eu até foi uma das clientes que eu me deu autorização para que eu publicasse no seu diretório, no nosso diretório. Agora, o Alexandre Pinheiro é Image ID Expert, né, Sim, que é o muito que nós orgulho. estamos criando isso para diferenciar quem realmente está aplicando, porque não é só É, fazer o curso. não, Quem realmente reconhecer, como isso é vivenciar o um curso. credenciamento, não é É, só certificação, não. É muito além disso. né? É muito mais você se conhecer, conhecer o outro e assim você dá o material para que a gente possa trabalhar. Sim. E a introspecção disso é muito além do que Uhum. só trabalhar uma imagem. Sim, É muito lindo. e O na trabalho é realidade a gente incrível. nem sabe até onde ainda estamos no início disso, Exatamente. porque tem indícios, pessoas que trabalham com física quântica que estão falando que o Image ID é física quântica pura. Eu acredito. Então, se isso é verdade, é muito mais profundo do que eu imaginava. Sim. Então, eu lembro no Congresso, estava Uhum. falando o Felipe, né, que Sim. fez o trabalho sobre a percepção da cor Através dos pelo cego, sentidos. né, e os cegos percebem. Então, o Cláudio Germano fez um trabalho com cegos. Uhum. Ele foi convidado para atender, acho que era da Instituto Deauville, né, como que era o nome, primeiro nome, tá? Não lembro o nome, primeiro nome. Mas era pessoa cega, né? Sim. Então, Imagina você trazer para essa pessoa que não consegue ver um entendimento sobre quem ela é, sim. ou sobre o que ela expressa Mas diante olha do só que universo. ele ficou besta, porque era uma mulher que ele fez a leitura, que era uma mulher mais para o colérico, etc e tal, só que não estava expressando isso. E ela estava começando a treinar para sair sozinha. Uhum. Só que ela não estava com coragem. Olha, E ela ia para o psicólogo, falava com ele, ia para o psicólogo e falava com ele, e nada, e ela não tinha aquela coisa de ir e fazer. Aí ela foi fazer o cabelo. E ele deu a imagem de mais poder, mais de autoconfiança, de não sei o que mais. que ela não estava vendo, mas ela No poderia dia sentir. seguinte, ela pegou e saiu e foi para o psicólogo Olha que lindo. sozinha. Ela chegou lá e falou: Nossa, que bacana! Então, mas o que foi que aconteceu? Aí eu cortei o cabelo. Olha que louco. E ela nem viu. Ela Agora, sentiu. isso que foi a coisa incrível. Ela sentiu a energia. Então, Ou será que a energia das linhas, as formas, não certeza. é só de você ver, mas é que a energia das linhas, a energia das cores estão afetando? Porque Isso fala muito, tem a Felipe. cromoterapia, né, que já Fala muito. indica isso. Demais.
E é muito real, muito palpável isso. Sim. Para quem tem a experiência de compartilhar isso Uhum. consigo e com o outro, é completamente diferente. Eu sou prova viva de que a minha imagem, embora estratégica, Uhum. mudou meu comportamento e minha posição. Eu tenho 47 anos. Eu vivi 40 anos da minha vida sendo a pessoa que queriam que eu fosse. Como talvez 80% das pessoas. Exatamente. Pós Image ID, né? Pós o curso, pós o entendimento, pós o vivenciamento daquilo, eu virei outra pessoa. A ponto de amizades mudarem, posturas de trabalho mudarem, agenda mudar, forma de trabalho mudar, forma dentro da minha casa mudar. Porque, assim, foi um autoconhecimento e as mudanças estratégicas dentro da minha imagem me trouxeram quem realmente eu sempre quis ser, ou quem eu Que sempre maravilha quis. isso, né? É uma liberdade. É liberdade não só de expressão, liberdade de conduta mesmo, de postura diante da sociedade, diante de si. E aí você consegue falar para a pessoa, então, assim, funciona, porque funciona para mim. Sim, né? se funciona para mim, vai Vai funcionar para todo mundo, vai funcionar para você. Então, assim, a pessoa já senta na minha cadeira, minhas próprias clientes, eu tenho clientes de 18, 17 anos, 20 anos. Então, a cliente, ela chega e fala assim, Ale, de um tempo para cá, você me mudou. Porque era aquele atendimento normal, básico, como todo cabeleireiro. E aí virou um outro tipo de atendimento. Então, assim, mesmo que eu não sente com a cliente, olhe para cá, vamos fazer uma consultoria. E fazer aquela cena, aquele processo da consultoria, mas ouvir a palavra, ouvir a frase, ouvir o verbo que ela está dizendo. Como sabe que você assim? fazia com um cliente que era de 15 anos, você vai agora atender com o Image ID? Como que você fazia? No início, veio a pandemia, fiz o curso, me formei, e aí eu comecei a tatear, né? Porque aí você fica um pouco, até conversei muito com a Simone, Sim. até depois eu falei assim, Simone, eu tenho dúvidas, eu tenho receio, e aí a frase dela era, começa que você vai aprendendo no processo. E isso foi fantástico, porque assim, aí eu comecei a fazer com a família, né, com os filhos, com as minhas 2 filhas, fiz com meu marido, fui fazendo. E aí você não vai aprender a nadar se não pular dentro da piscina. E aí eu fui com muito medo, aí eu comecei, a cliente chegava e eu falava, olha, fiz um curso e tal, e trabalha assim, dessa forma, nananã. Ah, que legal, Ale. Aí eu não me sentia à vontade de, com a cliente antiga, virar para ela e falar assim, não, deixa eu fazer uma consultoria para você, tarará. Eu achava muito formal, muito teatro. Lógico. Então eu ficava, o meu ouvido que já tinha, né, esse processo do ouvir, né, de entender o que ela queria, aquele processo já trouxe a imagem. Né? Aí eu normalmente, quando traz a imagem, eu já coloco os dedos em cima do rosto da figura, né? Então é esse mesmo cabelo, que quando você esconde o rosto da modelo, a pessoa já fala, não, mas não precisa ser igual. Porque é óbvio que ela não queria, ela queria todo o conjunto da obra. Então, e aí a pessoa falava assim, mas eu quero, mas como você gostaria de ser vista? Sabe, eu já ia trazendo as perguntas chaves, como você se comporta dessa forma? E eu ia fazendo a consultoria sem a pessoa perceber que estava sendo feita a consultoria. Isso para as clientes mais antigas, para não ficar aquela coisa assim, nossa, mas por que está fazendo esse teatro? Porque a pessoa às vezes até se incomoda. É uma conversa, né? É uma conversa. E na conversa eu já ia filtrando tudo que eu precisava. E aí vinha a transformação. Mas você nunca cortou meu cabelo assim. Nossa, eu amei. Ou, nossa, por que você mudou a cor? E eu amei essa cor, nunca pensei em usar uma cor dessa no meu cabelo. Né? Que eu tenho muito com as minhas clientes assim, ó, você cuida do couro cabeludo para baixo, do couro cabeludo para cima. Eu sempre uso essa frase. Né? Do couro cabeludo pra cima é meu, do couro cabeludo pra baixo é seu. Ela morre de rir e tal, a gente brinca. E aí, com essas brincadeiras e dessa forma mais leve, eu fui trazendo Image ID para todas as que eu já atendia. Quando a cliente vinha nova, tipo a primeira vez, ela veio fazer uma escova, ela tá fazendo a unha com a manicure. E aí a gente sentava para conversar e aí eu já ia brincando de visagismo com ela. Então já trazia como era a forma do rosto, o que aquilo expressava. E aí ela já ia regalando o olho e falando, mas como é que... O olho brilha. Que é sempre assim, mas você é o quê? Você é mago? Você é místico? Não, amiga, não sou não. Sou só cabeleireiro, visagista e estou só olhando para o seu rosto e percebendo o que você está transmitindo. Então as clientes começaram a perceber uma diferença ali naquele processo. E aí, associando as cores, aí o combo fecha. Né? E
por conta disso, me veio a necessidade de entender mais as cores. E aí você falando da E aí pesquisa do que eu você fez. comecei a Luz jogou, né? Vamos fazer um artigo científico. Eu falei assim, eu quero falar sobre cor de cabelo. Ela, perfeito, legal, ninguém tá falando sobre isso. E aí eu entrei na cor de cabelo com todo o conhecimento de 30 anos que eu tinha dentro da área de cabelo. E aí o mundo caiu no chão, porque assim, tudo que a gente entende de cor de cabelo não é nada daquilo. Porque a gente trabalha com cor de cabelo e nos centros técnicos é o que a gente aprende, como se a gente estivesse trabalhando com tinta pronta, com pigmento pronto. Sim, E não é. É um pigmento químico sim. que precisa de toda uma formulação. Só que, assim, essa diminuição, essa dissertação sobre a cor de tinta não é passado pra gente. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, aonde eu vou achar isso? E comecei a pesquisar artigos e ler muitas coisas sobre, para poder escrever sobre, porque eu me enfiei num buraco sem fundo, porque, assim, eu achei que eu podia falar de uma coisa que eu sabia e eu não sabia nada. Porque o cabeleireiro fala 8,23, não sei o que. Sim, e aquilo dali é uma composição química. Então, assim, Fala, o que diabo é isso, né? eu falei, bom, então vou pela estrela, né? Vou começar a falar sobre a estrela. E aí eu vi, né, acompanhando vários pesquisadores, e eu caí na mão, ou na tela, de um super profissional, que eu acredito que precisa vir aqui conversar com você, que é o Rodrigo Menha. E aí, o primeiro vídeo que eu vi dele, ele falando, você sabia que a estrela de Oswald não foi o Oswald que inventou? Aí eu já, eu ia começar a falar no artigo sobre a estrela, e a estrela não é de quem eu acho que é. Não, é do It. É, exatamente. E aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a pesquisar sobre isso, fui atrás do Rodrigo, fui fazer toda uma especialização com ele. Quer dizer, assim, a vida foi... O visagismo, o Media ID, foi me levando para um lugar que eu nunca achei que eu fosse. Uhum. E eu fui criando um know-how que eu achei que eu tinha e que eu não tinha nada. Uhum. E que eu fui aprendendo tudo aquilo. E aí, da estrelinha, o negócio foi crescendo, e aí eu fiz o curso de coloração científica, estou fazendo as outras especializações. Então, assim, hoje, eu digo que assim, eu tenho 34 anos dentro do salão, mas eu tenho 5 anos que eu sou cabeleireiro. Sabe assim? Sim. Porque assim, em termos de... É que você passa de uma coisa artesanal para uma coisa artística, né? Realmente arte. científica, É. profunda, sabe? Em Uhum. todas as áreas. E eu comecei a minha apresentação esse ano exatamente falando sobre isso. Que quando eu conheci Philip Harlow e quando eu conheci a técnica que você desenvolveu, realmente fez diferença visível, palpável na minha profissão por inteiro. Porque, assim, você despertou em mim um cabeleireiro científico, um cabeleireiro psicólogo, né? Não querendo... Não, mas é sobre isso. É que a gente fala que é terapêutico sem ser Terapêutico, isso, terapêutico. Sem ser terapia. Isso, exatamente, não psicólogo, mas terapêutico e, assim, muito mais perceptivo de mim, da minha profissão e daquilo que eu posso propor às pessoas. Sim. Então, assim, foi realmente divisor de águas. Falando do Oswald, né? Em todos os cursos presenciais, eu perguntava quem era o Oswald. E as pessoas falam, ele que criou a estrela. Eu falei, não, ele não criou a estrela. Mas quem era Aí eu disse, como não escreveu? Não, eu falei, voltaremos a isso. Mas quem era o Oswald? De 2004, que foi o primeiro curso, até 2019, 15 anos, ninguém sabia, podia me dizer quem era o Oswald. Eu falei, como que escreve? Aí as pessoas falam, O-S-V-A-L-D, O-S-W-A-L-D. Não. É Ostwald. Exatamente. E Ostwald era um pesquisador ele foi que criou o dinamite, ganhou prêmio Nobel por isso, etc. e tal. E ele
criou um sistema de cor. Ele era apaixonado por cor, era um Que é lindo químico. o sistema dele, né? Não, lindo. lindo. A peça em si é muito bonita. Sim, aquela peça tridimensional. Exatamente. A percepção tridimensional, e que você vê que tudo vem do claro e vai tudo para o preto. Uhum. E foi como que a mistura de todas as De cores dá marrom. E de pigmentos prontos, né? De Sim, pigmentos puros. Como que vai dar marrom, como se diz em todos os cursos técnicos? Não dá marrom, é preto. E que eu mostrei lá no Sim, congresso que sim. é preto. Exatamente. E que no dia seguinte eu trouxe que o marrom por conta do fundo de clareamento do fio, que é a oxidação da melanina. Sim. Então, assim, não tem nada a ver um tipo de fusão de cor com esse outro tipo. Sim. Então, a escala, tipo, a estrela deveria ser outra a ser usada para cabelo. Sim, Porque, exatamente. porque essa estrela é de cor de parede, automotiva, de pintura. Pigmentos, Pigmentos só que o pigmento em revelados. cima do cabelo tem uma reação química. Sim. E assim como o ceramista, Uhum. ele usa essa teoria, tem todo o conhecimento. Sim. Aí ele pinta aquela coisa, põe no forno, sai outra cor. Exatamente. Então ele tem que ter conhecimento de como a ação do calor do forno vai afetar da mesma forma. Sim. Como que o cabelo, os fios vão afetar a cor do cabelo. Isso é colorimetria. Exatamente. Né? É aí a diferença, mas o conhecimento de como a cor funciona, como as harmonias funcionam, etc., não muda. Não, de forma nenhuma. Não muda. E aquela cor final que está lá e as harmonias entre as cores vão ser a mesma coisa das harmonias que eu tenho no papel, que pode ser por um processo diferente. Sim. Ou que o ceramista teve, que é um outro processo. Exatamente. O único problema disso é a forma que ensinam para o cabeleireiro, né? Sim. Porque eles ensinam como pigmento pronto. E o tubo de tinta, ele não tem cor. Então. Ele só vai ter cor revelando junto com a oxidação. Então, assim, e os cabeleireiros ficam muito presos no processo da cor pela cor. Né? Tipo assim, eu vou aplicar o azul para tirar o vermelho, eu vou né? E essa contrastação da estrelinha, que teoricamente chamam de Oswald, mas não é dele, e não funciona desse jeito dentro do fio, tipo, a forma que se produz a cor do cabelo. A estrela foi o que o item usou a partir do conhecimento do Oswald, que ele era conhecido, Sim. eles eram amigos, se conversavam, e tinha os teóricos da cor em que o Oswald naquela época nem existia tinta de cabelo, né? Não, e ele foi, você sabe que ele foi o Oswald foi o primeiro consultor técnico de uma marca de cosmético. Era da Schwarzkopf. Sim, sim. E por isso que a Schwarzkopf tinha excelência de cor no início, todos eles foram, as outras marcas foram e daí, de repente, veio esse processo de associar, porque assim, o efeito final da cor no cabelo, ela sim pode ser relacionada à estrela. Sim. Né? Mas o problema é que eles ensinam pro cabeleireiro que a formulação da tinta vem dessas cores. Não mas é assim que os química. Exatamente, mas os centros técnicos não ensinam dessa forma. Tipo, dentro desse tubo aqui, é como se falar, é subentendido, mas é a forma que o cabeleireiro entende, que dentro do tubo tem um azul, então ali vai sair azul. Não vai, amigo, porque ali dentro não tem cor. E na hora que você contrasta, porque você tem que levar em consideração que o cabelo é quente. A cor do cabelo é quente. Então, assim, de tal a tal é vermelho, de tal a tal é laranja, de tal a tal é amarelo. Então, a base dessa cor que você vai trabalhar... É o fundo de clareamento. O fundo de clareamento tá ali. Então, assim, as cores ali dentro da tinta, coitada, ela só vai revelar associado a essas. Né? E isso não é explanado, especificado. Não, porque é muito complexo. É muito complexo. Então, assim, é muito louco, porque aí você vê que... E se você entrar no que é cor, energia, aí, nossa, aí as pessoas vão ficar até Mas loucos. O problema é que as pessoas ficam, no caso, nadando no nada, né? Porque aí fica aquele negócio que tenta uma cor no lavatório, o lavatório vai te revelar outra e só vê cabeleireiro correndo pra lá e pra cá, porque não dá...
dá sempre aquele marrom alguma coisa, e não sabe se o marrom é quente, se o marrom é Que frio, fugiu do burro, sei lá. né? E aí o meu primeiro artigo fala para associar esse fundo de clareamento às cartelas da zona sazonal. Uhum. E aí no congresso ano passado foi uma delícia, porque assim as meninas falavam assim: "Mas Alexandre, como é que o inverno, que é escuro e frio, a gente vai associar o fundo de clareamento dele que é um vermelho intenso?" Amiga, por isso que eu tô trazendo esse Uhum. artigo para você saber como fazer com esse vermelho para ele entrar numa cartela de inverno. Uhum. Ah, entendi. Só que aí você vê que, assim, culturalmente a pessoa não consegue alcançar o raciocínio. Eu noto que a grande maioria vai meio no chute pela experiência. Total, filho. Ah, é porque aí muda de marca de tinta, aí se Aí, bagunça inteira. inteira, porque a formulação daquela outra marca é Uhum. diferente, a resolução dela final. Sim. E aí cai dentro do que a gente, né, tá aqui hoje, do visagismo esparramado pelo país e do Uhum. immediatismo. Sim. E Porque que é é a muito fácil. falta do entendimento profundo do que é. Eu vejo que o problema do meio da beleza é que sempre foi tratado de uma forma muito superficial. Banal. Então, que era só glamour, uma coisa superficial, que não tinha muita importância, aliás, para cliente, isso é importante para o Sim. cliente, a mulher que ia no cabeleireiro tinha que convencer o marido que valia a pena gastar aqueles R$ 500 ou 600 ou talvez 1.500 que ela gasta no cabeleireiro. Fala, mas isso é ridículo. Só que não é um gasto, é um investimento na sua imagem. Exatamente. E Exatamente. então, numa Beauty Fair, eu acho que era 2008, tinha uma repórter na Globo que era Amanda Apple. Uhum. Eu não sei Uhum. se Sim. quem é mais jovem não vai saber quem ela era, mas ela era muito legal, muito séria, né? E ela estava fazendo a cobertura da Beauty Fair e eu estava lá. E, eh, e ela veio, conversou comigo para saber o que que é esse, que ninguém sabia o que era Sim. visagismo naquela época, absolutamente ninguém. E ela começou a apresentação dela dessa forma. Hoje nós estamos no templo do glamour, da beleza. Quase falou da futilidade, mas não falou, né? Mas foi por essa linha. Tal. Mas temos coisas sérias aqui também. Ó. Então, eu quase caí na risada, porque tem coisa séria também, como se o resto não é Não é sério. sério. Mas isso era a imagem Que a que se tinha. beleza. Era a imagem que eu tinha. Sim. Que eu quase não aceitei o trabalho do Senac, porque eu falei, o que que eu vou fazer nessa área? É tudo fútil. E não é fútil. Uh-uh. E hoje eu vejo que é um trabalho tão importante quanto o trabalho de um médico Sim. ou de um psicólogo, porque você está trabalhando com coisas, talvez a coisa mais importante do ser humano, que é o senso de identidade. E eu acho que Iden- imputar essa responsabilidade para o profissional que trabalha nessa área é muito importante. Sim, Porque hoje qualquer um que pega uma tesoura é cabeleireiro. Qualquer um que sabe fazer misturar um pó descolorante com água sim. oxigenada é que agora tem uma nova profissão, né? Um mexeiro. Cheiro. Ele só faz mecha. Ah, se der um problema com a cor do cabelo, problema da cliente, porque ele sabe fazer mecha. Ele sabe desenhar uma mecha no cabelo, mas ele não entende de cor para trabalhar um fundo, para trabalhar a própria mecha que ele fez. Então, assim, banalizou muito a Sim. profissão. Então, assim, esse resgate do IMID-ID para profissionalização ou responsabilidade profissional do profissional que está envolvido com a beleza, né? Não Uhum. só pela futilidade, mas pela uma ação pública, né? Sim. De trazer a beleza com responsabilidade, com identidade, é muito importante. É interessante se a gente olha para trás. Eu não sei se você conheceu o seu Alcântara.
Ouvi falar É, sobre. Seu Alcântara era fantástico, ele era de Ikezaki, Isso. ele era a cara da Ikezaki, né? E ele começou em 1950, não sei o quê. É bem E antigo. ele falava sobre as coisas, era outra coisa. Sim. Então, cabeleireiro, naquela época, ele penteava o cabelo. Não havia estilização pelo corte. A estilização era pelo pentear. Sim. E as pessoas tinham cabelos compridos em geral, aí começou os cabelos mais curtos, mas ele estilizava pelo. O movimento da. Não tinha Não coloração. tinha. Era coloração de você deixar loira, Uhum. mas coloração não tinha, era uma coisa bem Rústica. rústica, né? Aí entra a era de começou a ter os cortes, mudou daquela coisa de você ter os bobs para ter o brushing e Sim. tal, que a transformação que o Sassoon fez, é uma Maravilhoso. revolução, né? Sim. E introduziu o corte. Então aí o pessoal começou a correr. Eu não sei cortar cabelo. Então iam para Londres para fazer o Vidal Sassoon, ia para Longueiras ou Sim. ia fazer Tony Guy, né? Hoje Tony Guy está aqui no Brasil, Sim. né? Que você tem. Graças a Deus. Só que o problema foi revelando um problema essencial, que saber como fazer um corte não é suficiente. É o que você vai fazer. Às vezes o mínimo faz mais diferença do que Sim. tudo. Mas você estava falando dos mexeiros, como você estava falando, né? Por que surgiu isso? Porque eu observo das coisas por fora, porque eu não estou tão Sim. envolvido. Sim. Então eu vejo lá na internet cada vez menos cortes. O cabeleireiro não está cortando cabelo, Não. está cortando pontas, Uhum. mas não está estilizando o corte. E parece que, se você E é pode sempre um confirmar conteúdo isso, outro, né? mas que o cliente está com medo de fazer um corte. Sim, porque ninguém chega, ninguém consegue criar uma expressão no corte. Sim, Porque é aquele negócio assim, para eu mudar, eu tenho que cortar muito o cabelo, eu tenho que cortar curto o meu cabelo, eu tenho que cortar estranho o se meu eu ficar cabelo. cortar, eu vou ficar igual a minha mãe. Exato. E às vezes, vamos supor, um exemplo bem simples. A mulher chega com cabelo longo, reto, sem corte há um ano. Que seja aquele corte bem. Nem corte, né? O cabelo cresceu e fica aquele cabelo reto. E ela não quer tirar o comprimento. Então ela fala: não vou cortar o cabelo, vamos fazer uma mecha e tal, porque ela tem o medo do corte. Mas às vezes, de repente, mudar um pouco a linha, trazer uma linha mais arredondada para o mesmo comprimento, trazer um repicado dentro do mesmo comprimento. Começa um movimento De consciência e da ela pessoa. vai, e às vezes é aquele processo. Às vezes o mínimo é o máximo para aquela pessoa. Uhum. Não tem necessidade da cliente chegar com o cabelo comprido e você trazer um pix Não, e a pessoa para que ela se sinta ela melhor. não está preparada para isso. Exatamente. E aí o medo dela é exatamente esse, dela chegar no cabeleireiro e o louco falar: não, para você tem que ser um cabelo careca, curto, com um rabo atrás e uma franja despetada, entendeu? Então existe ainda muito esse medo, porque muitos cabeleireiros fazem isso, eles fazem o que eles querem, né? Tipo assim, para você vai ficar bonito. Quando surge a oportunidade. Né? Exato, e às vezes não tem nada a ver com o temperamento da cliente. Ele acordou aquele dia e falou: nossa, sonhei com cabelo e eu preciso fazer em alguém. É que primeiro a cliente que senta, vou fazer um corte maravilhoso, taraná, faz aquele mise-en-scène todo, joga o cabelo pra cima. E a cliente, Eduardo Mãos de Tesoura, né? E aí não tem a percepção do que o coitado ser humano que tá debaixo daquele cabelo queria. E aí eu lembro que a Mercedes Clark, argentina, que ajudava nos cursos, era fantástico. Está lá em Buenos Aires. Ela falava, aí eu prendi um corte e eu tinha que fazer esse corte em todo mundo. Aí o que eu fiz? Aí eu vou fazer Chanel em todo mundo. E convencia, meu trabalho era convencer que aquilo era maravilhoso para a pessoa. E é esse o medo da cliente.
né? Não que era maravilhoso, Sim, é mas porque que eu queria convencer, porque eu queria fazer o corte do era o que ela Chanel. tinha aprendido, era o que ela estava ali, né? Desesperada para executar. E hoje você vê que o cliente está dizendo não, Né, exatamente. porque ela sente, ela passou por experiências traumáticas. Então ela não quer nesse chute. Sim. E quando você faz a consultoria, você vê que é tão fácil fazer um corte. Como um A penteado. pessoa quer. Exatamente. Ela anseia por aquele movimento, por aquele comprimento, por aquele estilo, né? É E exatamente isso. sabe o que eu estava pensando outro dia, esses dias, que eu estava conversando com uma image de expert que está em Utah, terra dos Mormons, que ninguém corta o cabelo, que ela é consultora de imagem. Ela falou, tá muito difícil. E aí eu falei, é um machismo, né? Aquele controle, que domínio. E eu falei, estão vivendo um conflito. E isso tá na imagem. Porque o cabelo longo, solto, quer dizer que a pessoa está solta, certo? Sim. Então ela está disponível. E o cara quer que ela seja dele. Controlada. Submissa. Espera um momento. Tem aquela coisa de submissão, mas ela é submissa solta. E eu estava pensando, é muito mais provável que uma mulher com cabelo longo e solto Se traia revela. o marido do que uma mulher com cabelo curto. Sim. Porque a mulher com cabelo curto é um Muito mais sinal focada. de ela tem compromisso. Sim. E o marido quer esse compromisso. Só que lá em Utah, ela Não até vai. mandou uma foto das coisas, eles não querem uma companheira. Eles querem uma mulher troféu. Que seja bonitinha, toda loirinhas, etc e tal. E ele não quer uma mulher, ele não quer um relacionamento. Ele quer a figura. Só que ele quer que ela seja fiel e que ela seja uma boa mãe que tem compromisso, mas ela está com cara de adolescente de 18 anos. É tão contraditório e eu fico imaginando que conflito In- está na cabeça Interno. dessas mulheres. Total. E que eu vou fazer um post sobre isso, de falar que você sabia que sua mulher, se ela tem cabelo Pra um comprido alerta. e é muito mais provável de Sim. trair você, Do que porque ela aquele. vai ser mais paquerada também. Exatamente. Porque ela tá disponível. É? Solta e disponível. Aí Total. ela falou, eles vão pirar se você falar isso. Mas vai, Mas precisa mas é verdade. desse alfinetada para que a pessoa se perceba. Porque nem ela tá sabendo, porque a maioria das pessoas não sabendo o que elas estão representando, elas não vão saber exatamente o que elas estão expressando. Elas não sabem sobre si. Então, A primeira pessoa que passou pelo trabalho de visagismo, eu fiz a consultoria, era uma aluna minha, o nome dela Cristiane Amorim, é uma artista, e ela tinha cabelo comprido, ela era bonita, tal e coisa, é bonita ainda, não era bonita, é bonita, e o marido morria de ciúmes dela. E ela cabelo. Aí eu falei, vamos fazer um corte. Não foi o melhor corte que poderia ser para ela, porque o cabeleireiro não tinha o conhecimento de Media ID. Mas tudo bem. E ela cortou médio. E ela falou que acabou os ciúmes. sim, E que ela continuou sendo bonita. E ela falou, os olhares nas ruas era diferente. sim, com Era certeza. de admiração, de apreciação, porque era uma mulher bonita, e não aquele olhar Voluptuoso. lascivo, Exatamente. e que ela não era mais assediada. E isso é muito interessante se a mulher compreende isso, porque ela quer ser apreciada. Isso é Mas já parte. vulgarizada, né? Exatamente. Então aí é apreciada, e depois o cara faz um assédio e fala, não quero.
Uhum. E Mas aí qual a o imagem que ela tá homem fala, passando? mas isso é contraditório. Não é contraditório, mas Sim, na cabeça do homem é. a imagem que ela tá passando é disso. Exatamente. E Né? a gente trabalha realmente com a intenção da imagem. Sim. E é lindo isso. E trazer essa consciência para as pessoas é fundamental. Acho que é para isso que a gente está aí. E o que eu notei quando você fez o curso, porque a gente nota quem está mais atento pelas perguntas que fazem, etc., que você se dedicou mesmo para o curso, Ah, eu né? estava ali dentro. Você se envolveu. Tem pessoas que não se envolvem tanto, Incrível. eu É não sei. louco isso, né? É porque não está no momento certo, Sim. não sabia o que estavam se metendo, Uhum. né? E depois acorda mais tarde e fala, putz, eu vou refazer o curso, alguma coisa assim. Porque é um outro mundo, É. né? É um despertar mesmo. Sim. Quando você está envolvido e está no momento e está propício àquilo, é literalmente um despertar. É um despertar para a vida. E seu trabalho fica muito mais gostoso, A né? vida fica mais Ah, só para gostosa. terminar, porque nós estamos no início. Você falou que você faz a consultoria de imagem também, mas você está fazendo um trabalho em conjunto, né? Isso, eu faço no salão, eu faço a coloração pessoal da pessoa para Uhum, adequar a cor de cabelo, maquiagem, né, estruturar aquele processo todo. Então a gente faz a consultoria de imagem, na sequência eu faço a análise de visagismo e a uhum, gente funde esse trabalho para coloração de cabelo, uhum. para E indicação de criar maquiagem, para o criar estilo. aquela imagem e estilo. E aí, se a pessoa quer os outros serviços, aí eu tenho a equipe Uhum, já direcionada, tipo, para guarda-roupa, para personal shopper, para mala, né? Então eu uhum. tenho outras pessoas, embora eu faça, saiba fazer, mas eu não tenho Mas não tempo tem hábil tempo, de né? fazer isso. Então, assim, como eu gosto do cabelo, ui, perdão, do cabelo, então, assim, eu fico dentro do salão trabalhando isso, fazendo a Uhum. captação, e aí eu vou diluindo para Mas diferentes isso canais. deve ser um atrativo a mais para seus clientes, Com certeza, porque porque eles não ela esperam isso, né? Não, não. E aí fica muito mais fácil o atendimento, porque aí eu já passo, inclusive, para a consultora já brifado, né? Eu Uhum, já tenho o laudo ali de como a pessoa é, como ela se sente, qual a imagem que ela quer passar, qual a coloração dela, o que que uhum. eu fiz na coloração do cabelo para valorizar determinados pontos. Então, assim, ela já vai pronta para a consultora. E a Sim. consultora dali desenvolve todo o processo de estilo, e brinco que é do pescoço para baixo, né? Uhum. Do pescoço para cima cuido eu, e do Hum. pescoço para baixo Porque cuida as teve meninas da aquela equipe. outra palestra que falou sobre as oportunidades de negócios, eu não lembro da moça, o nome dela, E também não vou lembrar. mas ela foi Foi fantástica, né? fantástica, foi. E ela estava falando que as pessoas reclamam muito das coisas Uhum, e falam que estão em crise, que está muito consultor de imagem, ou muito cabeleireiro, ou muito isso, muito aquilo. na E na verdade, realidade, quando você tem uma crise, tem muitas oportunidades. sim. Então, você já acabou de mostrar Não, como mas tem uma o nicho é oportunidade. gigante. É? E as parcerias, parceria com a Sim. psicóloga, parceria com lojas que às Uhum, vezes manda, a cliente está muito confusa, às vezes até na uhum. escolha de roupa, tipo noiva para fazer vestido, madrinhas, qual a paleta do casamento que Sim. combina com a cor da Tem noiva, tanta coisa. A imensos pessoa tem que ter um canais. pensamento Sim, empreendedor. e você consegue agregar coisas ao seu trabalho e Hum. agregar pessoas que podem te dar suporte dentro do seu trabalho, que é uma coisa gigantesca. Esse é uma outra objetivo do diretório, é para que os MJD Sim, experts gente, se saibam conecte. quem que está fazendo um trabalho ou como dentista ou como Sim, óculos ou como seja, para que possam trabalhar em conjunto. falando sobre isso, nesse conjunto, eu faço inclusive análises para dois biomédicos, Uhum. que é o processo de a Lê, ela quer colocar queixo, mas eu acho que não pode. Dá uma olhada para mim, aí eu Hum. sento com a cliente, converso com ela. Se isso é Amigo, adequado, não é? muito pouco. Ou vamos colocar outra coisa aqui. Sabe assim, nesse ponto vai prejudicar, não é o que ela quer, na verdade, ela quer uma estética que ela viu na revista, não é a Sim, estética que mas ela não quer é para expressar. não é isso que Não ela é quer. isso. Então aí eu converso, mostro, que não é o convencer, é o mostrar, amiga, se Hum. você fizer isso, é essa e essa, é isso que você quer. Alexandre, pelo amor de Deus, não é isso. Não, então o que que eu
Sabe assim? Então, olha, de repente, se você ajustar desse lado, e aí eu levo esse laudo para o biomédico e ele faz as aplicações. E é incrível esse trabalho, porque o rosto fica muito mais adequado e com muito menos produto, muito menos agressivo, Sim. né? Do que aquela coisa de botar duas bolotas aqui, um caroço Aí você aqui. pode dar poder para a pessoa, a aparência de poder no cabelo melhor do que fazendo um Sim. trabalho radical no queixo, por exemplo. Então, exatamente sobre Né? isso. Temos bastante colaboradores e fica muito Sim. gostoso trabalhar assim. Alexandre, foi ótimo falar com você Delicioso, muito prazer, uma honra estar aqui. espero que todos vocês gostaram. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, perguntas e siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco.